É sempre bom voltar a essa igreja. Já fazia tempo, dá só uma baixadazinha aí que eu já falo alto por natureza, né? Eu sou um problema na igreja, irmãos. Quando eu estou passando a lição, vem um, fale mais baixo, fale mais baixo. Não tem jeito. Eu quero saber o que Elisângela está fazendo aqui nessa igreja aqui. É, porque não entendi mais nada, né? Gente, que privilégio podermos estar na casa de Deus. Que privilégio poder cantar hinos de louvor ao nome do Senhor. Somos privilegiados, talvez não entendamos direito isso, mas há um montão de gente por esse mundão afora aí que queria ter a oportunidade que nós estamos tendo. Muitos dos nossos irmãos estão se reunindo em cavernas, tudo muito silencioso, porque se forem encontrados serão mortos, porque não podem. Existem lugares onde as pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso à liberdade de expressão, e se forem encontradas falando a respeito de assuntos religiosos, serão presas e em alguns casos até mortas. E nós não temos o costume de agradecer a Deus por isso. Nós temos hoje, espalhados pelo mundo, uma igreja com 22 milhões de membros. Eu vou repetir. Nós temos espalhados pelo mundo uma igreja com 22 milhões de membros. Amém. A igreja adventista, ela não é uma igrejinha. A igreja adventista é a maior instituição religiosa do mundo. Nós não somos os maiores em quantidade de membros. Nós somos os maiores em organização. Há 17 anos foi feita uma pesquisa, e como organização geral, incluindo empresas e organizações esportivas e tudo, nós ficamos atrás apenas de uma empresa. Você sabe qual foi? Qual foi a empresa? A Shell. E isso há 17 anos atrás. E eu e você fazemos parte de uma igreja que tem tudo para dar errado, mas ao mesmo tempo tudo para dar certo. Por que tudo para dar errado? Porque nós não temos a teologia da prosperidade que a gente vê espalhada por esse mundão religioso aí. Nós guardamos um dia que o povo não gosta de guardar, né? Mas a nossa igreja, ela tem crescido por esse mundão afora, sendo a igreja mais presente no mundo de todas as instituições religiosas. Nós não somos, volto a afirmar, nós não somos a igreja com o maior número de membros. Mas de todos os países cadastrados pela ONU, faltam apenas 9 para a igreja adventista entrar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre tempo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pregar sermão pronto, gente. Eu já falei isso por algumas vezes. Eu acredito muito nessa questão da inspiração de Deus a usar pessoas para preparar sermões, né? Só que muitas vezes são sermões que têm que ver com a realidade do camarada que vive lá onde ele preparou o sermão, né? Eu tenho um caderno com alguns sermões, e alguns sermões eu prego o mesmo sermão que eu preguei numa igreja, eu prego noutra igreja, mas nunca é do mesmo jeito, porque eu procuro adaptar sempre a realidade de cada igreja. E a igreja dos missionários aqui é uma igreja que a gente já tem um conhecimento bem legal da realidade dessa igreja e da perseverança dos nossos irmãos, da vontade de ver o Evangelho de Cristo sendo expandido aqui neste lugar. E tem sido com lutas manter este ministério aqui. Como na verdade tem sido uma luta muito grande para manter o nome de Deus enaltecido diante de tantas concorrências que nós temos por esse mundo afora.
Mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão ruim que não possa piorar. E diante desse contexto todo que nós temos, eu quero convidar vocês a fazerem uma pequena avaliação desse fator, desse dom de Deus que é o tempo. A gente muitas vezes não leva isso como um dom, mas eu acredito que vocês sabem que nós haveremos de prestar conta a Deus pelo tempo que Ele nos deu. Sabiam disso? E o que a gente ouve hoje direto as pessoas falarem? Vamos fazer determinada coisa, eu não tenho tempo. Vamos, não tenho tempo. As pessoas estão sem tempo para nada. A mulher que tem um filho, ela não tem tempo porque o filho consome o tempo. A mulher que tem 5 filhos, tem a mesma quantidade de tempo da mulher que tem 1. E ela consegue coordenar tudo. Tem alguém aqui que tem 5 filhos? Chega lá, né? Ou já parou? Não é uma missão muito fácil cuidar de tempo. Mas qual é o valor do tempo? Algumas pessoas acham que isso não é importante, avaliar o tempo. Mas se você quiser saber o quanto isso é importante, pergunte para um camarada que preparou-se durante 3 ou 4 anos para participar de uma Olimpíada de atletismo, onde o primeiro lugar seria coroado com a medalha de ouro. E ali o camarada perde por centésimos de segundo. Pergunte para um nadador que preparou-se durante uma vida inteira para participar de uma Olimpíada. E lá o indivíduo toca a parede lá por uma questão de 1/10 de centésimo de segundo primeiro do que ele, e ele perdeu a medalha. Pergunte o valor do tempo para quem ficou sem ar. Alguém aqui já teve a experiência de ficar sem ar? Eu tive essa experiência. Eu, quando contraí Covid, eu fui levado para Recife com 95% do pulmão comprometido. Vocês entendem o que é isso? O oxigênio ele vai até 10 quilos. E colocavam 10 quilos de oxigênio em mim. E eu ficava desesperado por falta de ar, com 10 quilos de oxigênio. Eu tenho uma marca na minha mão, eu tentando puxar a mão do fisioterapeuta que estava ali colocando uma máscara em mim para que eu pudesse respirar melhor, e aquilo me sufocava, mas a máscara queria me fazer bem, e eu via aquilo ali como mal, diante da preocupação que a falta de ar produzia. Vi quando retornei do Covid a experiência de um grande empresário que residia nos Estados Unidos, e ele havia falecido de Covid. E a sua filha foi chamada para pagar a conta do hospital. Ele havia ficado no hospital por 3 dias. E a conta dele deu $78 mil. O tratamento de 3 dias no hospital. E quando a filha recebeu o valor da conta, ela começou a sorrir. Começou a sorrir, ficou rindo ali por um bom tempo. E alguém intrigado com a situação disse: por que você está sorrindo? Ela disse: porque eu tive meu pai por 78 anos respirando de graça. E agora por 3 dias eu estou pagando $78 mil. Você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? A nossa vida, ela é composta de decisões. E todos os dias Deus concede a mim e a você um dia com quantas horas? 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E 1 segundo é tudo o que Deus precisa para mudar a realidade de qualquer ser humano, caso Ele permita. Quantos creem nisso? Deus não precisa de muito tempo.
A gente às vezes é que posterga demais esse tempo. A gente fica protelando, adiando as nossas decisões para que Deus faça a obra que Ele precisa fazer. Neste dia de sábado, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que têm que ver diretamente com o tempo. O que nós temos feito com as 24 horas que Deus nos concede? Alguém pode dizer, eu fico trabalhando. As pessoas que trabalham em média quantas horas por dia? 8 horas por dia. Todas as pessoas que dormem, que conseguem ainda dormir, alguns têm insônia, né? Elas dormem em média quantas horas por dia? 8 horas. Faltam quantas horas? Se você trabalha 8 horas por dia, dorme 8 horas por dia, faltam quantas horas para terminar o dia? O que você tem feito com as outras 8 horas? Você não está dormindo? Não está trabalhando? Está fazendo o quê? A Lisângela disse que passa metade na internet. Tem gente que passa mais do que isso, né? Olha só, gente. Eu quero dizer para vocês algo muito sério. Eu não quero aqui alongar muito o sermão, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que está no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 14 até o 16. Efésios capítulo 5, versículo 14 até o 16. Paulo, ele viveu há 2000 anos antes de nós. E ele vivia numa sociedade muito complicada. Porque vocês sabem que Paulo foi evangelista, foi missionário em diversos lugares. Quem possui esse livro aqui? A Revolução do Espírito. Quem já leu esse livro ou tem esse livro em casa? Você não ganhou, Lisângela? Esse livro ele não tem para vender mais na CEAN. Eu não sei se você encontra ele na casa publicadora. Mas esse livro é chamado Revolução do Espírito e ele é uma revolução mesmo. Quem lê esse livro nunca mais é a mesma pessoa. Então procure. Se você não conseguir encontrar na associação, nem na casa publicadora, peça pela internet que venha. Nesse livro aqui, antes de você ler o texto bíblico, ele fala uma coisa que eu estava compartilhando com a Help, o irmão Zeca. Uma coisa extraordinária, gente. Qual o modelo de igreja que você tem? Quando você olha para a igreja, qual é o modelo especial de igreja que você tem? Você lembra de quê? Da igreja? A igreja primitiva. Como era que vivia esse povo na igreja primitiva? A Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 2, a gente vê no capítulo 1, no versículo 8, a promessa do Espírito Santo. Lá diz bem assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde mais? Aonde? Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse era o projeto de Deus para a humanidade de 2000 anos atrás. Qual é o projeto de Deus para o povo que vive no século 21? Qual é, gente, o projeto? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o projeto de Deus, sim ou não? Sim. Prestem bem atenção. Se naquela época o povo... O que o povo fez para receber o Espírito Santo naquela época? A Bíblia diz que eles estavam, primeira coisa que eles estavam, de que maneira? Eles estavam unidos em propósito. Não adianta orar sem propósito. Oração sem propósito, ela não passa do teto. Hoje eu vou adverti-los de algumas coisas aqui. Lá atrás, a igreja deu as mãos para orar por um propósito. Qual era o propósito? O derramamento do Espírito Santo, conhecido como chuva temporã. Aquele povo estava unido no propósito de receber o Espírito Santo. E o que eles faziam nesse processo de união?
Eles viviam orando de forma coletiva pelo derramamento do Espírito Santo. Sim ou não? A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades para distribuir com aqueles que não tinham. Quem tinha de mais de uma casa, vendia para ajudar aqueles que não tinham casa. Todas as vezes que eu olho para isso, me dá um desespero, gente. Porque parece que a gente está bem distante de tudo isso aí. Nós temos uma igreja que fala de amor como ninguém. Mas uma igreja que vive muito pouco essa realidade. E por que tantas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus que nos deixa muitas vezes estarrecidos? Porque nos falta poder naquilo que nós fazemos. Parece que fazemos mensagens, pregamos mensagens e os ouvidos dos ouvintes estão desatentos. Porque nós estamos aqui preocupados com o que está acontecendo ali, ou lá em casa, ou com os filhos. A gente não está propenso a ouvir o que Deus deseja nos ensinar. A gente acredita, e até fala que acredita, que quando alguém está pregando aqui, é Deus que está falando. E a gente ora para que Deus nos use. Mas parece que a gente trata isso de forma tão banal, que se prega sermões, se ouve sermões, e a gente continua do mesmo jeito. Por que essas coisas acontecem? Esse livro aqui tem um texto, gente, que me deixou muito preocupado. Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, olha isso aqui que eu vou dizer para vocês. Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva naquela época, 95% do que a igreja fazia iria cessar na hora. Porque tudo que eles faziam era obra do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo fosse tirado da igreja agora, eu não estou falando da igreja dos missionários, eu estou falando da igreja de Deus, que vive o tempo que nós estamos vivendo. Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja agora, 95% do que nós fazemos iria continuar do mesmo jeito sendo feito. O que você entende sobre isso? Eu vou falar de forma bem clara para vocês. 90%, 95% do que está sendo feito nas igrejas são obras humanas, não são obras do Espírito Santo. É triste isso ou não? E quando eu escuto essas coisas, gente, é para estremecer. Por quê? Porque eu corro risco, eu estou falando aqui, eu que nasci na igreja, que sou filho dessa igreja. Vou completar agora em setembro 45 anos de batizado nessa igreja. Eu corro o risco de ter feito 95% de tudo que eu fiz. Pode apenas ser frutos humanos. Isso deve nos chamar a atenção, sim ou não? E onde é que eu tenho um amparo bíblico para isso? Livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nós encontramos um texto bíblico dizendo bem assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Pois muitos, a Bíblia não fala que são poucos, a Bíblia diz que são muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, nós em teu nome nós não fizemos maravilhas, nós não expulsamos demônios, nós não profetizamos em teu nome. E qual foi a resposta de Deus? Nunca vos conheci. Vocês viram o quanto é sério isso aqui, gente? Vocês entendem o quanto é sério? Eu posso estar fazendo coisas esplendorosas na igreja, a ponto de realizar milagres, expulsar demônios e profetizar e ser desconhecido para Deus. É sério isso aqui ou não? Agora, tem alguma comissão de igreja, olha o que eu vou dizer aqui agora, tem alguma comissão de igreja que iria se reunir para tratar do caso de um irmão que está realizando milagres, profetizando e expulsando demônios? Alguma comissão de igreja iria fazer isso? Por quê? Porque essas são prerrogativas sublimes de um cristão verdadeiro, é ou não é? Mas escute o que eu vou dizer aqui agora. É possível fazer todas essas coisas
sem ter o Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas outras pessoas, eu vou falar, gente. Existe um outro espírito trabalhando dentro da vida de algumas pessoas que não é o Espírito de Deus. E sabe por que Jesus disse que quem comigo não ajunta espalha? Sabe por que Jesus disse que quem não é por mim é contra mim? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha ciência que dentro do povo que ele havia chamado para ser o seu povo, havia dois grupos. Que grupos eram esses? Mas a Bíblia tem um nome certo para isso. A Bíblia chama alguns nomes para isso aí. A algum momento a Bíblia chama de joio e de trigo. Outra ocasião ela fala os habitantes da montanha e os habitantes dos vales, os da direita e os da esquerda, as ovelhas e os cabritos. A Bíblia fala todos esses grupos, a Bíblia identifica esse grupo. E quando a Bíblia fala a respeito do joio, quem foi que colocou o joio? Quem foi que colocou o joio dentro da igreja, gente? O inimigo. Quando ele fez isso? De noite. O inimigo veio de noite e colocou na calada da noite o joio. Eita, que hoje vai ter coisa pesada aqui, né? O que isso quer dizer para mim? Que existe gente dentro da minha igreja que não foi Deus que colocou dentro dela. É verdade ou não é, gente? E que existem pessoas que são instrumentos do inimigo de Deus, trabalhando contra a obra de Deus, para que a obra de Deus não prospere, para que os alvos de Deus para o seu povo, não estou falando do alvo da associação ou do pastor, não, para que o projeto de Deus para o seu povo não seja uma realidade. E quando é que isso vai terminar? Quando é que isso vai deixar de acontecer? Agora vamos para o texto. Olha o que Paulo está dizendo aí, a igreja de Éfeso, que ela é denominada como a primeira igreja que recebeu a carta lá de Apocalipse, do capítulo 2. Essa igreja de Éfeso, ela representa o primeiro período da igreja cristã, uma igreja que era pura, uma igreja que era devotada a Deus. Se vocês forem analisar, o período da igreja primitiva, ele compreende do ano 31 até o ano 100. Alguns historiadores dizem que naquela época havia mais ou menos no mundo 6 milhões de cristãos, e todos foram evangelizados. É por isso que Paulo, quando está falando lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 a 17, ele diz bem assim: nós os vivos, os que ficarmos. Ele se coloca no meio dos vivos, porque Paulo acreditava que Jesus estaria voltando na sua época, de tão expandido que foi o evangelho naquela situação. Só que de lá para cá já se passaram 2000 anos, e Jesus ainda não voltou. Alguns que iniciaram a caminhada junto com nós, ficaram pelo meio do caminho. Alguns outros estão ainda tateando na fé, brincando de ser crente, indo para a igreja, talvez por um hobby, talvez por uma tradição, mas que não consegue se entregar plenamente nas mãos de Deus, para que Deus possa usá-los e ser uma bênção para a vida deles e para a vida das pessoas que estão à sua volta. Há pouco tempo atrás, a gente derramou lágrimas por perder muito dos nossos entes queridos pela Covid-19. Alguém perdeu alguém aqui? Eu perdi alguns amigos, algumas pessoas muito próximas. Graças a Deus, eu quase que fui, mas Deus resolveu preservar a minha vida. Se não fosse o quase, eu tinha ido. Mas entenda uma coisa, eu estou falando com vocês de tempo, e estou falando de propósito. E quando você define tempo e define propósito, você trata o aqui e o agora e também a eternidade. A gente não pode viver a vida como se a vida existisse só nesse momento. Nós não somos salvos por Jesus para viver a realidade que nós estamos vivendo. Nós somos salvos por Jesus para sermos libertos da segunda morte, para viver a eternidade ao lado do Senhor. Sim ou não? E nós estamos caminhando nessa direção. E esse processo da caminhada, ela envolve alguns ajustes que precisam ser feitos todos os dias, dentro da minha casa, eu enquanto pai, enquanto esposo, enquanto exemplo para a família, enquanto chefe de família, no meu trabalho, como luz que fui chamado para ser, como sal que fui chamado para dar sabor ao mundo. Eu preciso ser um espetáculo diante do mundo que carece daquilo que eu tenho a oferecer.
E se nós continuarmos vivendo a ideologia de crente, aceitando o contexto de mornidão, porque tem alguém que diz, irmão, nós somos a igreja de Laodiceia. É assim mesmo. Quem já ouviu isso? Eu vou afirmar uma coisa para vocês aqui. Nós não somos a igreja de Laodiceia. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Eu comecei dizendo para vocês que nós não somos igrejinha e nós não podemos nos portar como se fôssemos. Nós somos chamados para ser os luzeiros de Jesus no mundo que perece em trevas. Então qual é a realidade de Laodiceia? Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia representam períodos da história da igreja, e nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas a realidade de Laodiceia não pode ser uma realidade na minha vida, porque se for eu estou perdido e vou ser vomitado. Eu não posso causar ânsia de vômito no meu Salvador. Eu não posso me permitir viver sendo um problema para a sociedade. Viver uma frieza espiritual como se Jesus não tivesse feito nada por mim. Vamos ler o texto, gente. Vamos ler o texto. O que o texto bíblico diz aí? Efésios capítulo... Eu já falei tanto que vocês até já esqueceram, né? Efésios capítulo 5, versículo 14 a 16. Efésios capítulo 5, versículo 14 a 16. Está aí com o texto? Lê para a gente, por favor. Espera aí. O que a Bíblia está dizendo aí? Quando é que o joio veio, gente? Como é que estavam os filhos de Deus? O que a Bíblia está dizendo para nós? Para quê? Para que o mal não entre na sua vida, na sua igreja, na sua família. A gente precisa estar desperto. Vamos continuar o texto. Por isso digo, desperta porque dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, prudentemente começais, não como necios, mas como sábios. Peraí, o que a Bíblia diz? Preste atenção na maneira como vocês estão andando, não como nécios. O que é uma pessoa nécia? Vamos falar bem na nossa linguagem aqui, burro. É um sem noção. Não viva como um sem noção. Desperte. A Bíblia diz que eu tenho que fazer o que com o tempo aí na Bíblia de vocês? O que significa remir o tempo? Aproveite o tempo. Mas o que é aproveitar o tempo? Quando a Bíblia diz que eu não posso agir como nécios, eu não posso aproveitar o tempo fazendo coisas que Deus não me chamou para fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Se a luz que há em vós vier a ser trevas, que grande trevas serão? Existe um mundão lá fora, esperando o esplendor da minha luz e da sua luz. Esse mundo está perecendo em trevas, só que muitas vezes eu me permito ser trevas. Fazendo o quê? Gastando tempo com coisas que as trevas gastam. Com coisas que os sem noção da vida aí estão usando. Qual o seu maior desejo? Por que você está aqui? Por que você decidiu ser um adventista do sétimo dia? O que faz você todos os dias sair da sua casa, vir para a igreja, ficar um tempo de joelho orando? Por que você faz isso? Porque a gente almeja um dia ir para onde, gente? A gente almeja morar no céu com Jesus. Mas você já leu o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 22? Ai, gente, dói isso aqui. Me dá um frio na espinha todas as vezes que eu leio. A Bíblia diz, lá não entrará coisa alguma contaminada. Uau! Lá no céu não entra coisa alguma contaminada. Quem é pecador aqui? Quem é pecador, gente? E qual é o salário do pecado? O que quer dizer isso para nós?
que por sermos pecadores, todos nós estamos de que maneira? Condenados à morte. E a única esperança que existe para mim, quem é? Como? Como, gente? Jesus manifesta... Ai, meu Pai do céu. Lamentações capítulo 3, versículo 24. Lamentações capítulo 3, versículo 24. Procure na Bíblia de vocês. Esse livro fala que a misericórdia do Senhor não tem fim, que ela se renova todas as manhãs e que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Mas eu quero convidá-lo a Lamentações capítulo 3, versículo 24. Eu quero esse texto. Você achou aí? Lê para mim. 3, versículo 24. Lamentações capítulo 3, versículo 24. É esse que está na Bíblia de vocês? Então, não, está errado o texto. Eu errei o texto. Vê um pouquinho mais atrás. 22. O versículo 22. Eu errei um versículo. A misericórdia do Senhor são a causa de não nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. A Bíblia está falando a verdade, sim ou não? Mas eu tenho um fim? Entender aqui o texto? Você vai abrir a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 7. Acompanhe se quiserem ler. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam vossos corações. Por quê? Porque amanhã eu posso não mais ouvir. Amanhã eu posso não ter mais oportunidade de ouvir. Eu poderia falar sobre esse assunto aqui até umas 2 ou 3 horas. Mas eu não vou me alongar muito, como eu já falei no início. E eu já falo muito por natureza. Mas atentem para uma coisa, gente. A Bíblia está dizendo para mim e para você que nós não podemos mais ficar dormindo. Que eu preciso entender que Deus hoje estendeu a sua misericórdia sobre minha vida. Ao redor do mundo, 7 milhões de pessoas morreram vítimas do Covid. E Deus resolveu preservar a minha vida e a sua vida por uma coisa chamada propósito. Sabe o que quer dizer isso? A sua história não terminou. E quando Deus faz isso conosco, a gente estudou a lição de hoje, a lição da escola sabatina de hoje. A gente vê a história do passado sendo vivida no presente. E o que é mais triste? Os erros que foram deixados na Bíblia para que a gente estudasse e aprendesse com eles, nós continuamos praticando. Da geração que saiu do Egito após 400 anos de escravidão egípcia, todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Sabe quantas pessoas foram? 603 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Calcula-se em torno de 2 milhões de pessoas, Evandro. Saíram do Egito. Qual era o objetivo dele? A terra prometida. Quantos daquele grupo chegaram? 2. Da geração que nasceu no deserto, eles entraram na terra prometida. Mas a geração filha dos que nasceram no deserto, a terceira geração daquele povo, a Bíblia diz que eles não conheciam mais a Deus. Sabe por quê? Porque cometeram o erro que muitos de nós estamos praticando. Se eu e você não entendermos que nós estamos numa corrida de revezamento. Como que é uma corrida de revezamento? Como que é uma corrida de revezamento? Eu corro o melhor que eu puder correr e passo o bastão para o próximo. Elisângela recebe o bastão. O que é que a Elisângela tem que fazer? Correr na maior velocidade que ela possa correr e passar o bastão para o Evandro. O que é que o Evandro tem que fazer? Continuar correndo. Se alguém decidir parar de correr,
Nós batizamos, olha isso aqui que eu vou dizer para vocês. Nós batizamos nos últimos 11 anos 100 mil pessoas só na nossa associação. Quer ouvir o resultado? Nós perdemos 70 mil pessoas nos últimos 11 anos. Ou seja, nós temos uma outra igreja que foi alcançada, mas que hoje está lá fora. Sabe por quê? Porque eu posso ter errado em passar o bastão. Quem lembra do verso introdutório da lição de hoje? Vocês fazem concurso aqui, alguém deve lembrar. Os Salmos. Lá Deus faz uma orientação através do salmista, que as coisas que eles ouviram, eles passem para a próxima geração. Sabe o que eu chego à conclusão? Que o meu pai era mais crente do que eu. Meu pai que viveu lá atrás, que me ensinou o que eu aprendi. Sabe o que eu também chego a entender? Que eu sou mais crente do que os meus filhos. E que os meus filhos irão ter filhos menos crentes do que ele, se nós falharmos em passar o bastão. Quem tem mais de 30 anos de adventista aqui? Já tem, Neia? 30? A Neia, a Help, quem mais? A Help que não é Help, é socorro, né? A Help, Ali a irmã também, mais de 30 anos. Como que era a igreja de 30 anos atrás? Nós éramos mais crentes? Nós éramos mais unidos? O que aconteceu? Prestem bem atenção, gente. Nós estamos gastando tempo com coisa que nos mantém aqui. O tempo é um dom de Deus. Estamos dedicando o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos recursos para viver uma vida boa aqui. É ou não é? O céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo investe o que o céu tem de mais precioso para nos tirar daqui. Enquanto nós estamos querendo ficar aqui, Deus está querendo nos tirar daqui. Por quê? A Bíblia diz: cuideis para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E mais na frente a Bíblia diz bem assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O objetivo dos falsos profetas é qual? Enganar, se possível, até os escolhidos, gente. Mas não é possível, porque os eleitos estarão sobre a tutela de Deus. Todas essas coisas que eu estou dizendo para você aqui, gente, elas não podem ser realidade da minha vida. Porque tem uma passagem no livro de São João, no capítulo 10, quando apresenta ali Jesus como o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. E lá diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz bem assim, olha o que Jesus fala. Preste bem atenção. Imagine Jesus falando para você agora: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E Jesus diz bem assim: e ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Agora quem é que escolhe ficar na mão do pastor? Tem ovelhas, gente, dentro da igreja, esperneando todos os dias para sair dos braços do pastor, porque não aceita a condução do cajado divino, endireitando as veredas, consertando os erros, não suporta a repreensão do Senhor. Tem gente que não consegue ouvir que já quer ir embora.
Deus tem chamado a sua igreja para viver uma vida de santidade. Deus tem chamado o seu povo para viver uma vida diferente daquela que o mundo está vivendo. Se você for na velocidade do mundo, você vai ficar com o mundo. Você precisa caminhar dentro do propósito. E todos os dias a sua oração, ela deve ser apenas duas coisas. Quer dizer, irmão, que eu não posso orar por outra coisa? Pode. Mas o principal motivo de suas orações deve ser duas coisas. Sabe qual é? Alguém arrisca aí? Eu vou dizer para vocês. O principal motivo de nossas orações deve ser, primeiro, Senhor Deus, me ajuda a enxergar os meus pecados, porque nós somos especialistas em ver o dos outros. Forte isso, né? Nós estamos com nossos olhos bem abertos para ver o erro dos outros conceitos religiosos que estão aí por fora. Quando eu li essa história do nunca vos conheci, eu pensei que Jesus estava falando para aqueles que não são da nossa fé. Mas Jesus está falando para mim e para você. Eu corro o risco de estar no grupo do nunca vos conheci. Se você está vivendo uma vida cristã, mais ou menos, prepare-se para ouvir nunca vos conheci. Se você está vivendo uma vida destituída do Espírito Santo de Deus, prepare-se para ouvir nunca vos conheci. Se você está vivendo uma tradição religiosa, vem para o culto ao sábado, para que ninguém da igreja vá visitar lá a sua casa, ou para que você não sofra repreensão de ninguém, prepare-se para ouvir nunca vos conheci. A salvação ela é individual, sim ou não? Em que sentido? Eu quero que vocês se aprofundem. Eu vou já terminar. A salvação ela é individual apenas no sentido da decisão. Eu não posso decidir pela Elisângela, eu não posso decidir pelo Evandro, eu não posso decidir por ninguém. Cada um vai ter que tomar a sua decisão. A salvação ela é individual apenas no sentido da decisão. Mas no sentido da missão, a salvação ela é coletiva. Eu tenho que me preocupar com a salvação dos meus irmãos. Eu tenho que lutar pelo bem-estar da minha igreja. Eu tenho que lutar pelo bem-estar das famílias de minha igreja. Eu tenho que fazer cada atitude da minha vida um processo que venha cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu vi uma frase na internet, acho que alguns de vocês já devem ter visto. Eu achei bem interessante. Só vive o propósito quem está disposto a suportar o processo. Quem já leu, já ouviu isso? O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Mas o que teve depois? Eu quero encerrar a mensagem dizendo para vocês que não existe deserto. Eu sei que alguns aqui possam estar vivendo um deserto. Alguns estão passando por dificuldades que ser humano nenhum tem a solução. Talvez a sua dor e as suas lágrimas ela esteja oculta das pessoas, mas ela não está oculta do nosso Deus. Ele vê todas as coisas. O livro de Salmos, no capítulo 101, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Em Provérbios diz que Ele contempla os maus e os bons, e que Ele escolhe os fiéis da terra para que estes o sirvam. Talvez o seu deserto esteja sendo bem doloroso, mas eu quero confortá-lo nessa manhã, dizendo que não existe deserto sem uma terra prometida depois. O problema é que muitos estão se permitindo morrer no deserto. Alguns não estão suportando viver a prova. Deus não lhe salvou para ser qualquer um. Deus salvou você para ser o seu representante aqui na terra. O representante de Deus não pode ser qualquer um. O representante de Deus é cheio do Espírito Santo, sim ou não? O representante de Deus pratica as obras que ele praticava, sim ou não? O que Jesus fazia de madrugada, gente?
ele saía para orar. O que você tem feito nas suas madrugadas? O altar da família tem sido levantado na sua casa? O culto familiar? Quem está vivendo a busca pelo Espírito Santo, gente, não pode alcançá-la sem essa ação de comunhão permanente com Deus. Depois do deserto, tem uma terra prometida. Mas apenas para aqueles que são capazes de passar pelo deserto. Lá na história antiga, de 603 mil, só 2 alcançaram. Essa realidade não pode ser a realidade dessa igreja. Não existe um modelo para isso. Existe um modelo de crente e descrente. Mas Apocalipse diz bem assim: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que fazem o quê? Aqueles que praticam as profecias escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Então é um momento que eu e você precisamos tirar tempo para estar na presença de Deus, para orar pela nossa família. O diabo tem trabalhado de forma avassaladora para destruir as famílias. Por quê? Porque ele sabe que é das famílias que sai tudo. Prostituta, viciado em droga, ladrão, tudo sai de dentro das famílias. Mas ele também sabe que é dentro da família que saem os ministros, que saem os pastores, os grandes homens da sociedade. E o diabo sabe que uma sociedade forte é formada por famílias fortes. O diabo sabe que uma igreja forte é formada por membros individualmente fortes. A salvação e o derramamento do Espírito Santo, ele vai ser de forma coletiva, mas a busca tem que ser individual. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva, eles fizeram aquele espetáculo de evangelização. Os dons de Deus foram expostos de forma extraordinária. E daqui a pouquinho, gente, antes do fechamento da porta da graça, Deus precisa concluir a obra do Evangelho. E para que isso aconteça, Ele vai derramar o que, gente? A chuva serôdia, o derramamento da plenitude do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo agindo em favor do seu povo. E onde hoje se converte uma alma, a serva do Senhor disse que se converterá a 100. Onde um homem só trabalha, terão 100 trabalhando, os ceifeiros irão se multiplicar com o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia. Mas tem uma coisa triste que vai acontecer nesse período. Muitos dos que estão do lado de cá irão sair para dar lugar a outros. O desejo do meu coração é que isso não aconteça na sua vida. Que você tome posse da palavra de Deus, que você se permita ser usado por ela e que você tire tempo para viver na presença do Senhor, porque o tempo, ele é a única coisa que tem tempo de validade. E o tempo é um professor cruel. Ele mata todos os seus alunos. É tudo uma questão de tempo. E quando o meu dia chegar, que nós possamos estar entre aqueles que serão chamados de eleitos e fiéis, fazer parte do reino eterno de Deus, para nunca mais nos separarmos. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a liderança dessa igreja e que Ele nos torne dignos de vivermos na sua presença. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Vamos cantar?